Polícia Federal, gabarito, noções de direito administrativo, PF, edital 2021-001. E aí, gente, beleza? Vamos aqui corrigir as questões de direito administrativo, Polícia Federal, agente e escrivão em papiloscopista, 3 questõezinhas. Vamos lá, então? Primeira questão, cadê você? Vamos lá. Primeiro aqui o caso, né? Determinado agente de Polícia Federal revelou um segredo sobre uma operação policial que seria realizada para deter uma quadrilha de traficantes. Ele havia se apropriado desse segredo em razão do seu cargo. Tendo a operação fracassado, a administração da polícia recebeu uma denúncia sobre o ocorrido e abriu processo administrativo disciplinar contra o referido servidor. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Vamos lá. O processo aberto contra o servidor caracteriza poder de polícia administrativo. Questão errada, a gente aqui é poder disciplinar. Quando a administração pública ela instaura um PAD, que foi o caso aqui, um processo administrativo disciplinar, para apurar uma infração ou uma suposta infração disciplinar praticada por um servidor, nesse caso aqui, é poder disciplinar, é o poder que a administração pública tem de punir disciplinarmente todos aqueles que estejam sujeitos à sua disciplina. E não se esqueçam, a depender do ato ilícito perpetrado pelo servidor, isso pode reverberar em várias searas. Aqui é a esfera administrativa, onde a própria administração, ela exercendo o seu poder disciplinar, ela pune o servidor. Legal? Só que isso pode caracterizar também um crime, nesse caso aqui realmente é um crime, revelação de sigilo funcional, tá? Daí a sanção demandará uma ação penal, que se dará em sede de ação judicial, né? Uma decisão judicial que punirá ou não o servidor na seara penal, e também isso pode acarretar uma responsabilidade civil se porventura aquele ato ilícito do servidor provocar danos a terceiros ou à própria administração pública. O que nos interessa aqui é a responsabilidade administrativa, poder disciplinar da administração pública. Legal. Vamos lá, gente. Próxima questãozinha. 26. O servidor, em razão de seu ato, está sujeito à pena de demissão. Questão corretíssima. Yes. Gente, não se esqueçam que a lei que rege os servidores públicos civis federais é a Lei 8.112 de 90. E lá no artigo 32 desse estatuto, nós temos lá de forma assim clara, o servidor que revela uma informação que ele deveria manter em sigilo, em segredo, em razão do cargo, ele será demitido. Demissão, questão corretíssima, artigo 132 aqui da Lei 8.112 de 90. Muito bem. Vamos lá, gente. Próximo, 27. A abertura do processo contra o servidor em questão é considerada controle externo e posterior. Questão errada por um detalhe, gente. Essa questão ela versa sobre que tema? Controle da administração pública. Controle da administração pública refere-se a qualquer instrumento que viabilize a fiscalização, o controle da administração. Nós temos várias modalidades de controle. Controle interno, controle externo, controle prévio, concomitante, posterior, controle administrativo, controle judicial, controle legislativo, controle de mérito, de legalidade, enfim, várias modalidades. Quando a própria administração pública fiscaliza a si própria, ex officio provocada, é controle interno. Nesse caso aqui, quando a própria administração pública da Polícia Federal instaura um PAD para fiscalizar a atuação de um servidor que integra o seu quadro, nesse caso é controle interno e não externo. Controle externo, por exemplo, aquele efetuado pelo Poder Judiciário, pelo Legislativo, pelo Tribunal de Contas, aqui é controle interno. Então, controle externo não é interno. Agora, realmente é um controle posterior. Gente, por quê? Após a prática do ato ilícito pelo servidor, a administração pública instaura um processo administrativo disciplinar e apura a suposta infração. Realmente, controle posterior, tá? Nesse caso aqui, a questão é parcialmente correta ou incorreta, mas é tida como questão errada, incorreta. Legal? Muito bem. Paro por aqui. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!